Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. A singeleza do Evangelho, a autenticidade do Evangelho precisa ser preservada. E os homens e as mulheres precisam pregar e precisam ouvir o verdadeiro Evangelho. Porque o mundo está caminhando para um chamado sincretismo herético. Parece um processo evolutivo. Na boca de pessoas falaciosas, eles estão dizendo que está surgindo no mundo uma nova religião, um novo cristianismo, em que Deus está mudando o curso natural de todas as coisas, de que não haverá juízo e que não haverá ranger de dentes, porque um Deus sempiterno, tolerante e permissivo, mudará na última hora as regras do jogo e todas as doutrinas, seitas, todas as religiões vão marchar para uma unidade sincrética, herética e maldita também. Sim, maldita, porque completamente adulterarão, como estão fazendo, a natureza da obra salvadora de Jesus. Sim, propositalmente, com técnica, de modo sistemático e de modo organizado. A obra salvadora de Jesus, no caso criada pelo próprio Deus e elaborada por Jesus, baseado nos méritos do Cristo e não nos méritos humanos. Méritos humanos que não salvam, méritos humanos que podem aprimorar aquele que é salvo. Isso sim. Mas dizem muito que nós estamos marchando céleres para uma nova religião mundial, para um novo estado de coisas, aonde todas essas coisas lidas nos evangelhos serão todas anuladas e Deus vai conglomerar em um coágulo gigantesco, sincrético e herético toda a vontade de Deus. Pasmem, isso está acontecendo na mente de muita gente destituída de boa consciência. E tem muita gente que quer substituir o que se chama heresia por uma pseudo-comunhão. Então, o mundo está realmente marchando de heresia em heresia, de sincretismo em sincretismo. A cada passo que dá é um escorregão espiritual. A cada passo que dão, se tornam até mesmo eufóricos e felizes pelas doutrinas em que estão inseridos, pelos seus dogmas, mas estão marchando céleres para um abismo espiritual. E como prova disso, como exemplo disso, que não é uma coisa nova, mas é uma coisa que vai aumentar nas próximas décadas, e muita gente vai achar que está num grande movimento sincrético, com um Deus modernizado, com um Deus permissivo e tolerante, com Jesus que é amigo de todo mundo, seja fiel, seja infiel, seja pecador ou seja santo, não haverá diferença. Pasmem, mas muita gente já está vivendo isso e muita gente já está disseminando isso há muito tempo. De maneira velada, de maneira disfarçada e muitas vezes até revestida com uma certa erudição para que alguns homens não percebam logo a grande falácia. O mundo está marchando para um grande engano. E esse grande engano é um sincretismo herético, é um conglomerado de ensinamentos mentirosos e falaciosos, que tem diversas origens. Mas tem duas origens principais: o coração corrupto do homem e o ensinamento de espíritos mentirosos, que na verdade são demônios disfarçados. Demônios com boa lábia,
e eles estão eufóricos. Sim, e eles fazem grandes palestras e escrevem livros sobre essa nova época que está se aproximando. Que nós cristãos sabemos, pelo ler das Escrituras e pela revelação do Espírito Santo, que é a grande falácia universal, que precederá o pai da iniquidade, onde todas as coisas serão desacreditadas e haverá um grande constrangimento universal, e o Filho de Deus far-se-á novamente soberano, e com um sopro da sua boca varrerá da face da terra toda mentira e toda heresia. Toda doutrina de homens e de espíritos serão ridicularizadas e expostas publicamente, e destruídas com um sopro da sua boca. Paulo nos avisa sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Paulo diz uma coisa muito importante, que é para os dias de hoje, principalmente para aqueles que pensam que está havendo uma grande modificação nesse mundo em direção a algo melhor. Não, está havendo um grande rumo, um grande caminhar pelos caminhos esquerdos, pela beira do precipício espiritual. Diz Paulo: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Que loucura é essa? A loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho, em que Jesus Cristo é autor e consumador de nossa salvação, é loucura para o mundo. Era loucura para os judeus, para os gregos. Mas esse Jesus constrangedor, que constrange os espíritos das trevas e os homens envaidecidos em suas doutrinas, esse Evangelho de verdade é visto pelo mundo como sendo loucura. Por isso Paulo diz: quisera eu que me suportasses um pouco mais na minha loucura. É essa loucura de que Paulo fala, a loucura da verdade que está contida no Evangelho, que para o ímpio é loucura, mas para nós cristãos é o poder de Deus. Suportai-me, pois, suportai-me. E ele continua: porque zelo por vós com zelo de Deus. Quer dizer, o cuidado que eu tenho com vocês, quando eu prego, quando eu ministro essa verdade, é feita com amor, não apenas fraternal, com amor ágape, com amor divinal, que eu, Paulo, guardo dentro de mim e que vem de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Uma virgem pura, devidamente ataviada, com a sua pele íntegra, com os seus vestidos limpos, para o único noivo, que é Cristo. Agora ele muda um pouquinho o seu discurso. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vou repetir: que a vossa mente se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Sim, existe uma obra salvadora em Cristo Jesus, Senhor e soberano. Senhor e soberano. Obra superlativa de resgate, de remissão, de anulação de pecados e de reconciliação com Deus. E essa obra constrange o mundo? Constrange. Porque o mundo vive de uma religiosidade
humana, humanista, iluminista, sincrética, com todas as heresias, se pudessem juntar todas as coisas abomináveis, juntariam na tentativa de constranger a obra salvadora do Cristo. E muita gente boa, muita gente inteligente está caindo nessa falácia de homens e demônios que estão afastando as pessoas da simplicidade e da pureza do Cristo, da obra do Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, isso é muito importante e muito atual, e você e eu conhecemos muitos casos. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Ou seja, vós, homens de pouco entendimento, homens e mulheres, mesmo cristãos, e alguns pseudo-cristãos, em busca de uma verdade nova que não existe, em busca de uma verdade superior que não existe, porque essa verdade é Jesus Cristo. Em busca dessa verdade, vocês aceitam um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. E abraçam de boa mente, de todo agrado, e toleram aquilo que é pura mentira, puro engano e pura falácia. Então, já naquela época, Paulo estava prevendo o que estava acontecendo naquela época e aconteceria todas as décadas até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Onde há pessoas que toleram tudo sobre Jesus, tudo sobre salvação e tudo sobre um evangelho ou certos espíritos, mas nada aceitam sobre a verdade revelada nas Escrituras. Paulo continua: porque suponho em nada ter sido inferior a tais apóstolos. Paulo enfrentava muito helenismo, muita sabedoria grega, muita filosofia, muitas concepções de salvação, obra, virtude do espírito, virtude da carne, tudo de natureza helenizante ou de natureza judaizante, que tentava prejudicar o caminhar do evangelho. Porém, Paulo, como seu grande guardião, já estava atento a esse perigo. E no versículo 6 ele termina: e embora seja falto no falar, ou seja, Paulo está sendo humilde aí, porque Paulo era um grande discursador, era um homem que sabia falar em público, era um homem que sabia falar aos gentios, aos romanos, aos judeus, aos gregos. Mas ele aqui humildemente diz: embora eu seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Ele assume aqui: tem muita gente que fala bem, fala bonito, principalmente os que discursam, os helenizantes que fazem grandes discursos com grandes retóricas, revestidas de uma pseudo-sabedoria, como fazem hoje. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. Ele diz que há homens que falam muito bem, mas ministram o engano e a falácia. E isso está acontecendo nesse país hoje, em diversas seitas, religiões, que são pregações enganosas, que pregam um evangelho que não é o evangelho de Cristo, uma obra salvadora que não é a obra salvadora do Cristo, adulteram a pessoa do Espírito Santo, adulteram a pessoa
da triunidade santa, as três pessoas são adulteradas em sua identidade, enfim, cometem uma série de torpezas contra a vontade de Deus. Ele diz: mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Paulo disse: eu de todas as maneiras e empregando diversos artifícios, tenho advertido vocês de diversas maneiras que existem falsos ensinamentos, falsos apóstolos, que embora loquazes, grandes pauradores, são mentirosos e falaciosos. E eles vão pregar um outro Jesus que nunca existiu, um evangelho que nunca existiu, uma salvação que nunca existiu, e méritos humanos que não servirão para nada perante Deus, porque o Jesus que legitimiza as obras humanas estará adulterado. E vocês, homens de todas as épocas, mulheres de todas as épocas, vão ser enganados, porque perderão a boa consciência e aceitarão doutrinas de homens e doutrinas de demônios. O único ensinamento que Paulo trouxe foi Jesus redentor, reconciliador, perdoador, salvador. Jesus Senhor e soberano acima de tudo. Um Jesus que traz ensinamentos, sim, como mestre e grande mestre, mas acima de tudo, como Senhor e soberano, autor e consumador de nossa salvação, de nossa fé, responsável pela chamada Igreja de Cristo. Sim, Ele, Jesus, Senhor e soberano, é responsável pela Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo adquiriu com seu próprio sangue na cruz. E esse Jesus, sendo Ele rotineiramente negado como tem sido por todo esse país nos dias de hoje, levará muita gente a uma derrocada espiritual. E nós vemos aí uma sociedade completamente alheia à vontade de Deus. Uma sociedade que fala de Deus, que fala até de Jesus. Falam até de Jesus, mas no coração e no entendimento não tem nada de Deus, não tem nada de Jesus. Nós vemos pelas suas atitudes, nós vemos pelas suas incapacidades de falar a verdade, que estão guiados por um espírito de mentira. Os espíritos das trevas e o espírito que tem animado homens enganosos nesse mundo. Esse mundo sempre foi averso à verdade e à soberania de Jesus. E é preciso que você, homem e mulher cristão, e é preciso que você, homem e mulher, que esteja em busca da verdade, não caia nessas falácias de falsos apóstolos, que com grande loquacidade ministram mentira, disseminam mentiras. Falam em obras, falam em amor, falam em caridade, falam em comunhão, falam em coisas dulcíssimas, muito bem açucaradas. Mas o objetivo final é ocultar a verdade. A verdade que os constrange. E a verdade que constrange os espíritos das trevas, que é o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo, Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé. Aquele que é verdade pura e verdade absoluta, Jesus, Senhor e soberano, Salvador e resgatador, autor e consumador da fé cristã. Fique atento, cuidado com as pregações, cuidado com seitas e heresias que andam por aí, preconizando uma, duas ou três verdades novas, que nada mais são do que as mais velhas mentiras do mundo. Que Deus abençoe você
e te preserve de todo ensinamento herético e de todo sincretismo maldito que só leva o homem e a mulher à perdição perante Deus. Que Deus abençoe você e a tua família e que sejam abençoados com a verdade das Escrituras Sagradas. Amém? Até o próximo vídeo. Muito obrigado.